Olá pessoal, eu sou a Ingrid Mega e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento. Eu ainda não estou no peso que eu quero, mas eu estou no processo. E como todos sabem, esse processo é um processo que exige muita constância e paciência. Eu emagreci 10 quilos em 5 meses e eu vou contar para vocês como eu fiz isso, detalhadamente. Então continua nesse vídeo, já se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, que lá eu também dou várias dicas sobre isso. Então, bora! Eu queria falar pra vocês quanto eu estava pesando e quanto eu estou pesando agora. Então, no começo desse ano, de 2025, eu cheguei a pesar 75 quilos. Isso mesmo, gente. Que pra mim, que tenho um histórico ali de atleta, de treinar, de comer bem, é muita coisa. Então eu saí do meu peso, que era 60 quilos, para 75, porém isso foi gradativo, né? Eu falo que eu emagreci 10 quilos porque eu ainda estou no processo, eu estou com 65, né? E eu quero voltar ali pelo menos até uns 60, 62 quilos, de forma saudável, né? E eu estou fazendo isso de que maneira, né? Pessoal, é o básico bem feito todos os dias. E é algo que todo mundo sabe, fecha a boca e treina, né? Isso realmente vai transformar a sua vida. E como que eu perdi tanto peso em tão pouco tempo? Constância, né? E principalmente, lembra do seu porquê. Por que eu tô fazendo isso? Por que que eu quero um corpo mais magro, mais saudável, né? Então, a primeira coisa que eu fiz para começar o meu processo, então eu virei essa chavinha porque no começo do ano saiu um curso para mim, né? Como vocês sabem, eu sou sargento de carreira do Exército e saiu um curso para mim chamado Calção Preto, que é o curso de Educação Física do Exército. E eu sabia que com aquele peso eu não iria conseguir bater os índices que o curso me exigia. Então, essa foi a minha virada de chave. Mas a sua pode ser qualquer outra coisa, né? Você pode aí estar querendo realmente ter um corpo mais bonito, estar procurando ter mais saúde. Não é só sobre o emagrecimento, mas sim o emagrecimento saudável, ter um corpo que te deixa mais animada, que te deixa com mais disposição, que te deixa mais feliz. E a verdade é essa, todo mundo quer ficar bonito pelado no espelho, né, gente? Vamos lá, vamos ser realistas. Então, eu vou aqui te dar algumas dicas, né? E essa é a primeira dica. Tenha um porquê bem definido, porque motivação, ela passa. O seu porquê, o seu motivo te fará ter disciplina para manter na meta ali, para manter na dieta, para manter nos treinos e por fim chegar ali no seu peso ideal para você. E coloque uma meta de peso. A minha meta hoje é de 60 a 63 quilos, a minha meta hoje, né? Então eu preciso ainda estar perdendo um pouquinho de peso. E o melhor, né? Durante esse meu processo de emagrecimento eu não podia perder força, porque a cada 3 meses eu tenho um teste físico, o TAF, e ele exige que eu faça barras fixas, então, e flexões, então eu não podia perder força. E pra mim foi ainda um pouco mais difícil por conta disso, porque a gente sabe que a proteína, ela dá uma engordada, apesar dela ser necessária, então eu não pude fazer uma dieta totalmente restritiva, talvez se eu tivesse feito isso eu teria perdido ainda mais peso, né, durante esse processo. Então, dica número 1, já anota aí, tenha um porquê bem definido. Ponto. Dica número 2. Tenha uma alimentação saudável. Eu acho que isso é o básico, pessoal. Alimentação e treino é para a vida, não é algo para agora. Ah, eu vou me alimentar bem, eu vou treinar porque agora eu estou no processo de emagrecimento. Não. Você vai comer bem e você vai praticar uma atividade física porque você precisa disso para sua vida, para poder ter um envelhecimento mais saudável, né? E prorrogar doenças que acompanham esse processo de envelhecimento, né? E então é isso, coloque na sua cabeça que isso é pra vida. E uma coisa muito importante que eu preciso falar pra vocês, eu estou estudando nutrição por conta desse meu processo, né? Eu fiquei tão encantada com a forma como uma organização, um bom planejamento e matemática podem realmente te trazer o corpo que você quer. E eu fiquei tão encantada com isso que eu comecei a estudar nutrição. E nesse processo de estudos, né, a gente percebe muito que as pessoas levam o treino
como castigo e a comida como algo benéfico, como um prêmio por ter feito alguma coisa, né? E mais pra frente no vídeo também, né, pra finalizar o vídeo, eu vou falar como eu engordei, porque isso também é muito importante. Além da gente saber o porquê que a gente quer emagrecer, é também saber o porquê que a gente engordou, né? E a comida, ela faz parte desse processo, ela é o, como pode dizer, ela é protagonista disso. Porque a gente engorda porque a gente come, né? Então a gente tem que comer de forma regular, de forma saudável, pra gente não engordar, certo? E como eu fiz isso, né? Como eu me planejei, ainda mais eu sendo militar, o quartel, se vocês conhecem algum militar, vocês sabem que o quartel ele não para e ele te exige missões, ele te exige serviços de 24 horas, mais 8 horas de expediente, então assim, é um planejamento muito grande, né? Então, para eu continuar na dieta, eu realmente precisei me planejar e me organizar. Então, eu tirava ali o final de semana realmente para fazer minhas marmitas. O café da manhã, muitas vezes, eu conseguia fazer em casa. Muitas vezes, quando eu estava de serviço, não. Então, eu me organizava para isso. Durante o final de semana, eu já fazia a comida da semana até sexta-feira, né? O almoço de sexta-feira. Sexta-feira a gente trabalha meio período. Então, você tem que se organizar conforme a sua realidade, né? Os meus pais, por exemplo, a minha mãe, ela entrou na dieta e ela trabalha de segunda a sábado. Então, assim, para ela, a organização e o planejamento são de mais dias do que para mim, né? Então, você tem que ter essa consciência da sua realidade. Então, compra os potinhos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos potinhos de vidro herméticos, né? Que guardam bastante ali, que reforçam, né? O alimento, a durabilidade do alimento, porque ele fecha, deixa bem lacradinho para você poder estar utilizando. E aí você vai fazer as suas marmitas. Ah, Ingrid, eu não gosto eu não gosto de comida de marmita, porque fica aguado. Pessoal, tem dicas pra isso. Você não vai guardar a marmita quente, você vai esperar esfriar, entendeu? É por isso que ela fica cheia de gelinho ali, não fica numa consistência muito boa, né? E essas marmitas congeladas, elas duram até 15 dias. Então, é um planejamento que, dependendo do tamanho da sua geladeira, do seu freezer, você consegue ter, né? E já deixar as frutas picadas, isso é muito importante, porque às vezes a gente não come a fruta porque tá sem tempo, não tem tempo de picar, ou tá com preguiça. Então, assim, frutas picadas, as refeições principais, como almoço e janta, muitas vezes a gente não tem tempo de pesar, então já deixa pesado, já deixa na marmita, né? É o seu planejamento, sua organização que vai te levar ao sucesso, né? Então é isso, essa é a minha dica para se manter firme na dieta. Se planeje, né? Lave a salada, lave as frutas, já deixa tudo separadinho que você vai comer. Não precisa ficar separando por dia certinho, não, mas separa para sua semana, né? No meu caso, como eu almoço no rancho, que o quartel ele oferece refeição durante o dia, o almoço, então eu me preparava só para janta, mas como eu volto a dizer, você tem que fazer a sua realidade. A minha mãe hoje, ela se prepara para almoço e janta, né? Porque a realidade dela não é a mesma que a minha, tá? Terceira dica, treine, faça atividade física. Mas o que eu vou fazer? Pessoal, não precisa fazer academia, não precisa fazer crossfit, vai correr. Tem tantas planilhas de corrida genéricas, só você ter um tênis ali esportivo, uma roupa esportiva, pega e vai. A corrida, ela emagrece muito. Eu usei a corrida para emagrecer nesse meu processo também, né? Ela, claro, ela faz você perder um pouco de massa magra, mas ela também te ajuda a eliminar gordura. Eu uni o crossfit, que é uma atividade que eu gosto muito, à corrida, né? Eu tenho Gympass, então isso me possibilita fazer essas duas atividades. Mas se você não tem essa mesma oportunidade, possibilidade, você pode estar ali correndo, treinando em casa. Quantos vídeos a gente não assiste no YouTube de pessoas treinando em casa? 30 minutinhos por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde, já são suficientes para poder ali te deixar com o corpo melhor, prolongar a sua saúde e o seu processo de envelhecimento mais saudável. Então, não abra mão do treino, né? Treine. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sobre como começar a correr ou como voltar a correr. Então, vai lá, assiste, né? E leve isso para sua vida. O treino e a alimentação não é agora. Não é agora. É para sempre, certo? E a quarta não é dica não, esse 4 é um extra, né? Eu vou contar como que eu engordei pra vocês. E do mesmo jeito que ninguém emagrece da noite pro dia, também ninguém engorda da noite pro dia, né? A gente vai tendo hábitos ruins
durante um longo período de tempo e a gente passa a engordar. Então, o meu processo para engordar tanto, né, eu engordei ele mais ou menos 15 quilos, né, desde que eu me formei no exército. Então, desde 2022 até o começo de 2025, foi esse tempo todo que eu demorei para engordar, um tempo relativamente grande, mesmo porque no exército a gente tem TAF a cada 3 meses, então também não poderia deixar a peteca cair tanto, né? Então, apesar de engordar, eu tava ali sempre treinando, porque a minha profissão me exige que eu esteja sempre treinando, para também conseguir reenganjar, né? Que a gente que tem menos de 10 anos de serviço ainda não é estabilizado. Então a gente precisa estar correndo atrás ali. Isso é um ponto muito positivo, né? Da minha profissão. Mas o que eu vim falar pra vocês. Ano passado, principalmente, foi o ano que eu mais engordei, porque também foi o ano que eu mais trabalhei, né? Foi um ano realmente muito agitado. O nosso batalhão aqui, ele é de pronto emprego, né? E ele é a prioridade número 1 do Exército. Então, isso exige da gente um nível de adestramento e de trabalho mais alto do que alguns outros batalhões e do que também alguns outros empregos, né? Então, eu saía de uma semana intensa e já entrava em outra, às vezes respirava uma semana e entrava em outra semana intensa. Então, isso fez eu acabar engordando. Por quê? Porque quando a gente se esforça muito, é aquilo que eu falei antes, né? A gente vê a alimentação como recompensa. Então, poxa, eu tive uma semana extremamente cansativa, extremamente exaustiva, de muito trabalho, e eu chego em casa e eu quero comer e comer bem, né? E aí foi isso que acabou me engordando. E nos exercícios, nos campos, né, a gente não consegue se alimentar da mesma forma do que a pessoa que trabalha das 8 às 5 todo dia, que já tem seu horário certinho, que já tem uma rotina. Eu não tinha uma rotina. Eu ainda não tenho uma rotina, né? Porque a gente ainda continua tendo atividades, mas hoje eu me planejo para isso, né? Então, se eu sei que a semana vai ser assim, eu me planejo conforme o jeito que a semana vai ser. E ano passado eu realmente não consegui ter esse planejamento, eu realmente deixei a peteca cair no chão e espatifar. Essa é a realidade, né? Eu realmente me entreguei. Acho que foi o meu fundo do poço. Realmente foi ano que vem. Foi ano passado, né? Que eu acabei me entregando muito. Não treinava, realmente eu ficava muito cansada. Então, chegava no final de semana, eu só queria descansar, dormir. Realmente dormir e comer, era isso. Dormir e comer. E dar atenção pro meu marido, claro, que eu já passava a semana inteira longe dele. Então, assim, eu usei isso muito de desculpa. E hoje eu vejo que isso não vale a pena, porque isso vai me prejudicar, né? Não vai prejudicar ninguém além de mim. Então, eu preciso ter uma rotina de treino, eu preciso ter uma rotina de boa alimentação para que eu me sinta feliz. E isso foi o que aconteceu esse ano, né? Que foi essa minha virada de chave por conta do curso, né? E se você não tá fazendo isso por conta de um curso, melhor ainda. Se você tá fazendo isso por você, que é o que é mais importante. Mas durante esse processo de emagrecimento, a gente vê que uma coisa puxa a outra. Você começa a comer bem, aí você começa a treinar, aí você, né, começa a ter amizade com pessoas que também passam por esse processo. Isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Você vê que um vai ajudando o outro, né? Então, contei aqui brevemente pra vocês como que eu engordei, pra vocês evitarem também de fazer isso que eu fiz, né? Você se debruçar na comida não vai te deixar mais feliz. Muito pelo contrário. Depois ainda eu ficava triste, que eu falava, meu Deus, eu já tô engordando e eu comi mais, meu Deus do céu, onde que eu vou parar, né? E aí, graças a Deus, Deus me abençoou com esse curso e eu virei essa chave e finalmente voltei pra minha vida normal, né? Comendo bem, comendo de forma regular, porque também não adianta você ficar o dia inteiro sem comer e depois à noite você vai lá e come pra caramba, isso não adianta, né? Então, por isso que você tem que comer. Tem como fazer esse processo sozinha? Sim, você consegue fazer esse processo sozinha. Mas eu, né, procurei uma profissional para poder me ajudar, ainda mais porque eu não podia perder força, né? Então eu tinha um objetivo muito específico. Mas é sempre ideal você ter um profissional te acompanhando, porque às vezes, né, não é só o sobrepeso, mas também ele pode te trazer algumas doenças, né? Por exemplo, o meu colesterol aumentou, eu tava quase ficando com pré-diabetes, então assim, as coisas, né, não é só o peso, tem que ver direitinho o que você precisa, né? Então eu aconselho que você faça isso com um profissional. Não tenho dinheiro, tem vários vídeos no YouTube falando sobre alimentos que ajudam a emagrecer, inclusive vou trazer mais pra frente um vídeo sobre isso, né? Sobre como que foi realmente minha dieta, o que eu comi, o que eu evitei, né? E estamos no processo, né? Peço para que você me acompanhe no Instagram para você realmente acompanhar, né, esse meu processo de perda de peso, de emagrecimento e também poder se inspirar para que você também consiga fazer isso. E nós vamos juntas, né, nessa fase.
Então, bora! E até o próximo vídeo.